Você já parou para pensar de onde vêm os hospitais, as universidades e os direitos humanos? Por que a ciência moderna nasceu justamente na Europa cristã e não em outras civilizações? A resposta pode te surpreender. Muitos acreditam que religião e progresso são opostos, mas a história conta uma narrativa completamente diferente. Neste vídeo, você vai descobrir como a fé cristã moldou as fundações do mundo moderno de formas que talvez você nunca tenha considerado. Prepare-se para uma jornada histórica que vai mudar como você vê o Ocidente. Vamos começar pela educação e universidades. Você sabia que as primeiras universidades do mundo foram fundadas pela Igreja Católica? Oxford, Cambridge, Sorbonne, Bolonha, todas nasceram de instituições cristãs medievais. Durante a Idade Média, enquanto o Império Romano ruía, os mosteiros se tornaram guardiões do conhecimento. Monges copiavam manuscritos gregos e latinos, preservando a sabedoria da antiguidade. Sem esses copistas cristãos, obras de Aristóteles, Platão e outros teriam se perdido para sempre. A Igreja incentivou a alfabetização porque queria que as pessoas lessem as Escrituras. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero defendeu que todos deveriam aprender a ler para interpretar a Bíblia por si mesmos. Isso democratizou a educação de uma forma revolucionária para a época. Pedagogos cristãos como Comênios e Froebel criaram os fundamentos da educação moderna. A ideia de educação universal para todos, não apenas para elites, é herança direta da fé cristã. Agora, vamos falar de ciência. Muitos pensam que religião e ciência são inimigas, mas historiadores da ciência discordam completamente. Estudiosos como J. L. Heilbronn, David Lindbergh e Edward Grant argumentam que a Igreja teve influência positiva e significativa no desenvolvimento da ciência. Sacerdotes cientistas, muitos deles jesuítas, estão entre os pioneiros da astronomia, genética, meteorologia e física solar. Gregor Mendel, pai da genética moderna, era um monge agostiniano. Georges Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang, era um sacerdote católico. Roger Bacon, considerado um dos pais do método científico, era um frade franciscano. A razão? O cristianismo ensinou que Deus criou um universo ordenado e racional. Se o cosmos foi projetado por uma mente divina, então podemos estudá-lo e compreendê-lo. A teologia cristã, combinada com a filosofia grega, criou o solo fértil onde a ciência moderna floresceu. Sem essa cosmovisão, a revolução científica talvez nunca tivesse acontecido. Vamos para os hospitais e cuidados de saúde. Você sabia que os primeiros hospitais da história foram criados por cristãos? No século IV, São Basílio de Cesareia fundou o primeiro complexo hospitalar para cuidar de doentes, pobres e viajantes. A parábola do bom samaritano inspirou milhares de instituições de caridade ao longo dos séculos. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo transformou-se em hospitais, orfanatos e asilos. Durante epidemias na Idade Média, quando todos fugiam, eram os monges e freiras que permaneciam cuidando dos doentes. Essa tradição de cuidado médico cristão moldou os sistemas de saúde que temos hoje. Agora, direitos humanos e dignidade da pessoa. A ideia de que todo ser humano tem valor inerente e inalienável vem diretamente da teologia cristã. Criados à imagem e semelhança de Deus. Essa frase revolucionou a ética ocidental. No mundo antigo, escravidão, infanticídio e sacrifícios humanos eram práticas comuns. O cristianismo desafiou tudo isso radicalmente. Ensinou que escravos e senhores são iguais diante de Deus, que crianças têm valor sagrado, que ninguém pode ser sacrificado. Durante séculos, cristãos lutaram contra a escravidão, culminando nos movimentos abolicionistas dos séculos XVIII e XIX. Líderes como William Wilberforce, motivado por sua fé cristã, dedicaram suas vidas a abolir o tráfico de escravos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tem raízes profundas nos valores cristãos de igualdade e dignidade. Liberdade religiosa também foi defendida primeiro por cristãos. Tertuliano e Lactâncio, teólogos dos primeiros séculos, argumentaram pela liberdade de consciência usando a Bíblia como fonte. Thomas Helwys, um batista, escreveu uma das primeiras defesas modernas da separação entre igreja e Estado. A ideia de que o Estado não pode impor crenças vem dessa tradição cristã de liberdade. Vamos falar sobre os direitos das mulheres. Contrário ao que muitos pensam, o cristianismo elevou significativamente o status das mulheres na sociedade antiga. Jesus tratou mulheres com dignidade radical para sua época, conversando com elas publicamente e incluindo-as entre seus seguidores. O cristianismo condenou práticas como infanticídio feminino, divórcio unilateral por homens, estupro e poligamia. Defendeu o casamento como união de iguais, não propriedade do homem sobre a mulher. Ao longo da história, mulheres cristãs fundaram ordens religiosas, lideraram movimentos sociais e influenciaram a política, agora a economia e o trabalho. A ética protestante do trabalho, estudada pelo sociólogo Max Weber, moldou o capitalismo moderno. A ideia de que trabalho é vocação divina, não maldição, transformou as atitudes ocidentais em relação ao labor. Valores como honestidade, responsabilidade e poupança vêm dessa ética cristã. E a cultura e as artes? As maiores obras da arte ocidental, de Michelangelo a Bach, de Dante a Dostoiévski, foram inspiradas pela fé cristã. A Pietà, a Capela Sistina, as catedrais góticas, as paixões de Bach. Tudo isso é legado cristão para a humanidade. A literatura ocidental é inimaginável sem a Bíblia como referência central. Filósofos como Agostinho, Tomás de Aquino, Pascal e Kierkegaard moldaram o pensamento ocidental. Suas reflexões sobre ética, verdade, liberdade e sentido da vida continuam influenciando o mundo hoje. Então, será que a fé cristã criou o mundo moderno? Não sozinha, mas foi absolutamente essencial. Universidades, hospitais, ciência, direitos humanos, abolição da escravidão, educação universal, dignidade da pessoa. Todos têm raízes cristãs profundas. É claro que cristãos também cometeram erros terríveis ao longo da história. Cruzadas, Inquisição, perseguições são manchas reais no testemunho cristão. Mas isso não apaga o legado transformador positivo que moldou o Ocidente. O mundo moderno que você conhece, com suas liberdades, instituições e valores, foi profundamente influenciado pela fé cristã. Qual desses legados mais te surpreendeu? Deixa nos comentários o que você aprendeu de novo hoje. Compartilhe este vídeo com quem acredita que religião e progresso são incompatíveis. E lembre-se, conhecer a história nos ajuda a valorizar o presente e construir um futuro melhor. Relatório do tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.